de manhã preguei uma mensagem que eu falei aqui para quem estava de manhã, que eu estava sentindo no meu coração de pregar a mesma mensagem no domingo à noite, hoje à noite. Não é exatamente a mesma mensagem, mas ela tem o mesmo esqueleto. Mas Deus me deu alguns textos, Deus me deu algumas variantes que eu acho que vão ficar melhor aplicadas na família. Esta é uma mensagem, é o tipo de mensagem que eu gostaria que toda a igreja ouvisse. Eu gostaria que até aqueles que faltaram viessem a ouvir. Então, queria que você... Vamos ficar de pé? É só um versículo, mas é um versículo da palavra de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 20. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 20. Vamos falar sobre família esta noite. E família é um terreno bom de se falar. Família é um terreno bom de se orar. Família é um terreno bom de se trabalhar. Família é um terreno necessário de se trabalhar. Capítulo 10, versículo 20 de Jeremias diz assim: a minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não sobrou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Eu vou ler de novo o que Jeremias fala. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. O que fazer quando isso parece estar acontecendo? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós, Senhor, a lemos com temor e com tremor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa usar a mim, usar aos meus irmãos, para que nós possamos entender a tua palavra. Não somente ouvir, mas ouvir e entender e praticar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos dá inspiração e fala conosco, Senhor. Fala comigo, fala com os meus irmãos, porque eu e eles precisamos ouvir a tua voz esta noite. Nós temos, Senhor, assuntos importantíssimos a tratar com o Senhor esta noite. E nós precisamos sair daqui com uma palavra vinda do teu coração para o nosso coração. Abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Amém? Diga para quem está do seu lado: tua família é uma bênção. Tua ou nossa, né? De repente você está sentado do lado do seu familiar. Irmãos, o texto é bem trágico. Jeremias chega a um ponto em que ele diz: a minha tenda foi destruída. O lugar da minha habitação, o lugar onde eu me guardo, a minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Ou seja, tudo aquilo que suporta a tenda, que dá firmeza à tenda, todos os conceitos que sustentam uma tenda, que sustentavam a tenda de Jeremias, tinham sido arrebentadas. Passou um vendaval na tenda de Jeremias. Se você for ler o texto inteiro, você vai ver que Deus está falando tanto de destruir o vizinho, mas Jeremias está sentindo que também sobre ele, sobre a casa dele, havia algum tipo de destruição. Os meus filhos me deixaram e já não existem. E é possível chegar um momento tal em que os filhos já não ouvem os pais, ou os pais já não ouvem mais os filhos. Não restou ninguém para armar a tenda, para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. É possível que existam momentos que mesmo dentro de casa, mesmo dentro de quatro paredes, mesmo debaixo de um teto, uma pessoa não se sinta abrigada, não se sinta aconchegada, não se sinta no seio de uma família. Eu comecei com esse texto porque é interessante como a Bíblia mostra as crises das famílias dos homens de Deus. A Bíblia mostra que os homens de Deus, que as mulheres de Deus viveram crises em suas famílias. Boa parte deles, quase todos.
Os que não são falados é porque deixaram as suas famílias para seguir a Cristo, por exemplo. Os apóstolos não são mostradas nenhuma das crises familiares dos apóstolos, porque eles deixaram o convívio das suas famílias para seguirem o Mestre. Largaram as redes para seguir o Mestre. Mas aonde há um conceito familiar, principalmente no Velho Testamento, se sente crise familiar. E não é diferente assim hoje, porque a família é um empreendimento que não vem com manual de instruções. Ela não vem com o manual de instruções nem para o casamento e nem para os filhos. Quando você casa, você não ganha um manual de instruções de como vai ser o dia a dia do seu casamento durante tantos anos. Durante 10, durante 15, durante 20, durante 25, durante 50 anos. Esse manual não existe. Também não existe um manual para se criar filhos. Existem algumas dicas, existem alguns comentários, existem algumas ajudas. Pode-se dar uma opinião aqui, ouvir a opinião do outro, ouvir a experiência do outro, mas não existe um manual de como se educar filhos. E geralmente se educa filhos da mesma maneira, e mesmo assim os filhos são iguais ou são diferentes? São diferentes. É por isso que não existe um manual para educar filhos, porque os filhos são diferentes, e é necessário que se perceba isso. Um outro conceito importante é de que a família é uma construção. Diga comigo, a família é uma construção. É uma construção. É tijolo após tijolo. É dia após dia. E essa construção não acaba nunca. É certo que há um momento, o casamento, os anos que são logo imediatamente depois do casamento. É certo que você constrói uma parte da sua família com uma certa rapidez. Mas ela é uma construção inacabada. Dia após dia você vai colocando um tijolinho. Dia após dia você vai assentando o outro tijolo. No outro dia você coloca uma janela. No outro dia você faz um reparo no telhado, para que não pingue mais água em cima da casa, dentro da casa. É verdade também que essa casa, essa construção chamada família, de repente passa pela síndrome do lobo mau. Você conhece a síndrome do lobo mau? Quando os 3 porquinhos construíram a casa, o lobo mau foi lá e com aquele bafo poderoso fez... E a parede da casa dos 3 porquinhos foi derrubada. Nós não somos 3 porquinhos, amém? Mas existem horas em que os tijolos saem do lugar. Não é o lobo mau, nosso lobo mau, o lobo mau espiritual é o próprio Satanás. De vez em quando ele consegue alguns feitos em deslocar alguns tijolos da nossa construção. E aí a gente vai ter que pegar o tijolo e construir de novo. E eu te digo que o tijolo reconstruído fica mais bonito ainda do que o tijolo original. E se você crê nisso, dê um aleluia aí, meu amado. Tijolos que saem do lugar são para serem reconstruídos, porque ficam mais bonitos do que o original. Numa construção, tem dias que o trabalho rende, tem outros dias que o trabalho não rende. Tem dias em que bate um temporal, como eu falei, e destrói parte da parede. Tem dias em que você está fazendo coisas que não se vê, mas que são elementares para a sua família. Está fazendo as sapatas, está fazendo o alicerce, está construindo algo que é invisível, que é para baixo da terra, mas que é para te dar sustentação. Pastor Anderson, aqui na semana retrasada, pregou uma belíssima mensagem sobre fazer a casa em cima da rocha. Mas mesmo em cima da rocha, quem vai fazer as sapatas, quem vai fazer as colunas, quem vai fazer as vigas é você. Em cima da rocha que é Jesus, mas é você e sua esposa, você e seu cônjuge que vão construir o seu lar, que vão construir o seu alicerce, que vão construir a sua maneira de ser o seu lar.
Mas chega o dia em que algumas paredes somente do lar estão construídas e que a proteção chega, então você começa a usar essa construção, esse lar. Hoje, há muitos lares sendo derrotados por causa da inversão de valores que predomina. Eu estava dando aula agora sobre o que é a Bíblia para a classe de batismo. E eu estava dizendo, não sei se você soube disso, isso foi feito na surdina, nessa semana, dentro do Senado Federal, numa das comissões menores, a senadora Marta Suplicy conseguiu fazer passar dentro do Senado algo que já tinha acontecido no Tribunal Regional Federal, é isso mesmo? TRF, acho que é isso mesmo. No TRF, já tinha passado lá, mas agora passou no Senado, já é outra instância. Essa semana foi aprovado a ideia de que se retire da Constituição a palavra de que uma família é constituída por homem e mulher. E foi substituída essa expressão por uma família é constituída por dois indivíduos. Você sabe o que significa isso, não sabe? É mais um avanço do grupo GLBT, mais um avanço de uma política LGBT. E isso é o passo, não é o primeiro, já deram vários passos, mas isso é mais um passo para a implantação do casamento homossexual, porque o casamento homossexual ainda não existe no Brasil. Dizem que existe, mas não existe, é balela, é um contrato como se fosse uma união estável, mas não é casamento, é união estável ou um contrato semelhante à união estável. Há muitos itens, há muitos lares que são derrotados por causa da inversão de valores que predomina. Hoje a família é totalmente diferente de 20 anos atrás. Não precisa nem uma geração de 40 anos, mas 20 anos atrás para cá, de 20 anos para cá, a família mudou muito, mudou rapidamente. A comunicação se acelerou, as informações se aceleraram, a revolução juvenil. Nos anos 60 houve a revolução feminista. Agora há a revolução juvenil. Os jovens avançaram muito em relação a informações, que muitas vezes são deformações de informação. E então houve uma grande reviravolta nas famílias. Só para você ter uma ideia, a ONU hoje reconhece 21 tipos de família diferente. 21 tipos de família diferente. Desde a família tradicional, para a família que tem mãe e filha, pai e filho, separados. Desde a família homossexual, uma família indígena. Existem 21 tipos de classificação de família na ONU. Por causa dessa inversão de valores, por causa dessa troca de valores. Uma família, amados, é um palco de conflitos, porque todos os seus integrantes são diferentes. Uma família, um lar, sempre vai haver conflito, porque todos os seus integrantes são pessoas diferentes, têm pensamentos diferentes. Mas a crise, mesmo a crise gerada dentro da sua família, seja ela qual tipo de família for, e eu tenho exata noção de que aqui eu estou falando para famílias convencionais, de pai, mãe e filhos, estou falando para famílias que só têm mãe e filhos, estou falando para famílias que talvez tenha pai e filhos, estou falando para família que tem avós e netos, estou falando para vários tipos de família aqui. E para todos esses tipos de família se aplica o que eu vou dizer até agora e da agora para diante. Em todas essas crises, a crise é a oportunidade que você tem para reconstruir com esperança. Diga amém a isso. Uma crise é uma oportunidade que você tem para reconstruir com esperança. Uma crise pode destruir uma família, mas pode também fazer com que as coisas ruins sejam acertadas.
e sejam revigoradas. A crise pode tentar matar você, mas você, em nome de Jesus, tem capacidade de dar a volta por cima, reconstruir e reviver com algo melhor para a sua vida. E se você quer nisso, dê um aleluia aí, meu irmão. Então a família é um palco onde podem acontecer crises, mas essas crises não precisam necessariamente matar a sua família. Aí vai depender de como a gente lida com isso. Eu prego para você e prego para mim hoje, como sempre prego. A primeira pessoa a ser alcançada pela pregação é o pregador. Como enfrentar e vencer as crises dentro da família? Como enfrentar e vencer as crises dentro da família? Primeiro passo, e agora eu vou me reportar um bocado ao que eu preguei de manhã. Primeiro passo, você precisa crer que as crises não vão destruir a sua vida e nem vão destruir a sua casa. Você crê nisso? Diga um aleluia. Então levante sua mão e diga comigo: eu creio, e creio firmemente, que as crises não vão destruir a minha vida e não vão destruir a minha casa. Você precisa crer nisso, amados. Que a crise não veio para destruir. Porque geralmente as crises, especialmente no lar, faz a gente pensar que elas vieram para destruir o nosso lar. Que elas vieram para destruir a nossa família. Que elas vieram para destruir os nossos sonhos. Que elas vieram para destruir tudo aquilo que a gente plantou. Seja qual tipo de crise for, seja uma crise conjugal, seja uma crise com o seu filho, seja uma crise com o seu pai, com a sua mãe, seja uma crise ascendente com os seus pais, você que já está casado, mas que tem algum problema com os seus pais. A crise pode vir, mas ela não vai destruir você. Ela não vai destruir seu casamento. E aí eu faço menção dos mesmos personagens que eu fiz menção hoje de manhã: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam diante de uma crise. Eles foram desafiados por Nabucodonosor, que tipifica o diabo. E eles disseram assim: eu vou enfrentar essa crise. Amados, não adianta fugir da crise, tem que enfrentar a crise para poder vencê-la. Você só vai saber o sabor, o gosto de vencer a crise se você a enfrentar e a vencer, e você vai vencer em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram desafiados por Nabucodonosor, pela ordem de Nabucodonosor, de se dobrar diante da estátua dele e o adorar como Deus, porque os reis naquela época se achavam deuses. E eles não fizeram isso. E por não fazer isso, foram levados quase que como prisioneiros, foram levados para serem interrogados perante Nabucodonosor, e disseram: é isso mesmo, nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos nos dobrar à crise da família. Nós não vamos nos dobrar a abrir mão dos nossos procedimentos. Estou falando para nós agora. Nós não vamos nos dobrar às coisas certas dentro de casa. Nós não vamos nos dobrar à mudança de valores da sociedade. Nós não vamos nos dobrar a assistir de camarote um casamento aberto. Antigamente era amizade colorida, lembra? Eu estava lembrando hoje ou ontem, de uma personagem muito famosa da televisão brasileira, que semana passada deu um depoimento ao Fantástico, muito famosa ela, mas que a filha dela é fruto de uma amizade colorida, e que ela já fez um filme onde ela produzia pedofilia. É muito fácil, depois de um certo tempo, achar que está tudo esquecido. Mas esses conceitos não servem para a gente. É claro que se precisa proteger a criança. É claro que se precisa fazer algo em favor de proteção sexual das crianças. Até porque está na agenda LGBT a pedofilia e a efebofilia.
Sabe o que é efebofilia? É sexo com crianças de 14 a 17 anos. Está na agenda LGBT. Se você procurar os decanos LGBT, você vai ver que o próximo passo deles é lutar pelos direitos sexuais do adolescente e da criança, achando que eles têm direito a sexo voluntário, quando na verdade a armação é para sexo involuntário, e mesmo que voluntário é uma aberração. Mas maior aberração ainda é o sexo involuntário. Você precisa crer que essas crises não vão destruir sua família. Você precisa crer que esses males não vão chegar à tua tenda. Você precisa agir de maneira a não se dobrar às modernidades erradas desse mundo. Você precisa crer que Deus é contigo e que as crises que você vive e enfrenta por querer fazer o certo, elas vão dar certo e elas não vão te matar. Deus vai te sustentar e você vai chegar até o fim, em nome de Jesus. Existem alguns momentos, alguns tipos de crise em que a nossa alma enfraquece a tal ponto de termos a impressão de que vamos morrer. Que vamos morrer por dentro, que o nosso casamento morreu, que o nosso relacionamento com os nossos filhos morreram, em que os nossos sonhos morreram. Existem momentos de crise em que parece que tudo aquilo que você vivenciou para trás foi uma ilusão. E não é assim, irmãos. É uma utopia, é uma ilusão, melhor dizendo. É uma ilusão que a crise consegue colocar diante de nós. Outras crises são tão fortes que nos assustam. Nós não temos o domínio sobre certas crises. Sobre certas crises você não tem o domínio, nem eu. É possível que exista aqui alguma pessoa em que o cônjuge ou um filho é viciado em drogas, ou bebe. Bebe, que eu digo, é beber mesmo. Não há como você controlar esse tipo de crise. A única coisa que você pode fazer é crer. É crer que aquilo que você semeou vai nascer. É crer que aquilo que você ensinou vai funcionar. É crer que aquilo que você sempre creu ainda funciona. É crer que o padrão de família de Deus ainda existe e resiste e será aplicado na tua vida. E se você crer assim, dê um glória a Deus, diga um aleluia e dê uma salva de palmas ao Senhor. É preciso crer. É preciso crer que você não vai morrer na tua crise. É preciso crer que a tua crise não vai te matar. Não vai matar você e nem a sua família. Crer que a tua luta não te destruirá, nem a você, nem a tua família. Crer que a luta vai passar e que a sua família vai sobreviver, em nome de Jesus. Crer que por mais que a fornalha esteja acesa, você pode passar pela fornalha sem ser queimado. As fornalhas da vida, elas existem, amados, mas o poder de Deus também existe para preservar a sua casa, para preservar a sua vida, para preservar o seu casamento. Crer que aquilo que você sempre creu a respeito da convivência familiar é verdade. Na hora da crise, parece que tudo aquilo que a gente creu sobre convivência familiar é um sonho, é uma utopia, mas não é. Creia que aquilo que você sempre creu sobre convivência familiar é verdadeiro, é de Deus, é possível, existe. E se você crê, você precisa agir como quem crê. Amém? E se você agir, você vai estar enfrentando os problemas na sua família e vencendo-os em nome de Jesus. Segundo ponto, você precisa crer que Deus está na sua família.
Só esses améns? Amém. Você precisa crer que Deus está na sua casa, camarada. Quando a gente faz um casamento, deixa eu trocar o microfone que esse está dando chiado. Quando a gente faz um casamento, a gente costuma endossar que o casamento que nós estamos fazendo é casamento a três: o noivo, a noiva e Cristo. Casamento a três: o noivo, a noiva e Jesus. E ei, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu disse aqui semana passada e vou repetir a mesma coisa. Eu posso dizer para você que eu tenho autoridade hoje para dizer isso para você. Você pode pular fora do seu casamento. Sua esposa pode até pular fora do seu casamento. Mas Jesus não pula fora do seu casamento. Ele permanece. Ele honra o pacto feito no altar. Ele honra o pacto feito no altar. Dudu, pode zerar os retornos aqui que está dando chiado em tudo. Ele honra os pactos feitos no altar. Você pode não honrar. Você pode não aguentar. Não deveria, mas pode. Você pode não suportar. Mas o Senhor honra. O Senhor suporta. O Senhor segura. Então você precisa crer que Deus está contigo. Salmo 128, vamos lá. Salmo 128. Eli, diga aqui para mim, por favor. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e para que veja os seus netos, os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, haja paz na tua casa, haja paz na tua família, haja paz no teu lar, haja paz no teu travesseiro, haja paz na tua conduta. Deus está contigo, no seu lar, no seu casamento. Pastor, mas eu estou enfrentando crises seríssimas. Eu sei, meu amado, que existem crises seríssimas no casamento. Mas não é porque você está enfrentando crises que Deus não saiu do seu casamento. Não é porque você está enfrentando uma crise conjugal ou uma crise com os seus filhos que Deus abandonou o barco. Não, Deus continua lá. Alguém do barco pode ter pulado fora, mas Deus continua no barco. Deus continua fazendo o papel que foi proposto a Ele, cuidar da sua casa. E Ele vai cuidar da sua casa até que tudo esteja bem, até que a crise cesse, em nome de Jesus. Você precisa crer, porque Deus está a seu favor. Deus não está lutando contra o seu casamento. Deus não está torcendo para que você se separe. Deus não está torcendo para que seu filho vire a madrugada fora de casa. Quem está fazendo isso, quem está torcendo por isso, é outra pessoa e não Deus. É o diabo. Deus está a seu favor. Deus está a favor de que você tenha paciência. Deus está a favor de que você espere um pouco mais. Deus está a favor de que você reconsidere. Deus está a favor de que você se sustente em oração. Deus está a favor que você lembre que Deus está a favor. Deus está a seu favor. Deus não está trabalhando contra você. E você tem que ir contra o mal, contra a crise, não com discussões vãs. Na quinta-feira, aliás, a pastora Carla falou aqui sobre Abigail e disse que ela, na hora da crise que ela teve com Nabal,
ela silenciou-se, ela não falou nada, e ela foi considerada sábia, porque não falou nada. Amados, a grande verdade é que a maioria de nós, dentro dos nossos lares, saímos para a carne quando nós enfrentamos lutas. Precisamos resguardar nossa boca, precisamos resguardar a nossa mente, para que a gente não fale algo que vá gerar uma crise maior ainda. Que a gente perceba que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores, demônios, contra espíritos, contra pessoas, inclusive que querem ver o seu casamento desfeito, querem ver você chutar o balde, querem ver a sua derrota. Você precisa crer que Deus está sempre contigo, mesmo quando parecer que as coisas pioraram. Você entende isso aí? Diga um amém mais forte. Você precisa crer que Deus está contigo, mesmo se as coisas piorarem. Existe uma medicação que a minha sogra gosta muito, chamada homeopatia. E um dos preceitos, né, minha sogra? Cálice fosfórico, nátrico muriático. E um dos efeitos da homeopatia, um dos raciocínios da homeopatia, é que no primeiro momento ela piora um pouquinho a enfermidade, mas para logo depois recuperar a enfermidade. Quando você se prepara para reagir a uma crise familiar, é possível que Satanás se levante com mais fúria ainda para fazer você retroceder. Mas você foi chamado para ser um valente de Deus, para ser um homem, uma mulher valente de Deus. E valentes não retrocedem, em nome de Jesus. Só retrocedem para as coisas certas. Só reconciliam para as coisas certas. Aí sim vale a pena reconciliar tudo. 3. Você precisa se lembrar das promessas do Senhor sobre a sua casa. Diga comigo, eu preciso me lembrar que Deus tem promessas para a minha casa. Vá comigo à segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Achou aí? 2 Coríntios capítulo 1. Diz assim o versículo 20: Pois quantas forem as promessas feitas com Deus, tantas tem em Cristo o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, e que você providencie aí, pronuncie aí bem forte um amém. Existem promessas de Deus sobre você, existem promessas de Deus sobre a sua casa. Quando você foi ao altar, ou quando você se uniu com alguém, havia um propósito, e nesse propósito existem promessas de Deus. E essas promessas de Deus ninguém pode roubar. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é aquele que fecha a porta e que ninguém abre, que também abre a porta e que ninguém fecha. Deus tem poder para reverter qualquer situação, por mais irreversível que ela pareça. Você precisa lembrar que as promessas, porque as promessas fazem bem. Lembrar das promessas faz bem no meio da aflição. No meio da sua aflição, você precisa lembrar, não do que você está passando, mas das coisas que Deus já te prometeu, em relação à sua família. Dos sonhos que você já alimentou, em relação à sua família. As aflições da vida, especialmente na área conjugal, elas têm uma capacidade satânica de nos hipnotizar. Elas fazem com que a gente pense o dia inteiro na mesma coisa. E é torturante.
Alguém aqui sabe do que eu estou dizendo? As crises fazem com que a gente acorde pensando nisso. Que vá para o trabalho e amanhã a gente passa pensando nisso. Que a gente vá almoçar e pegue um amigo de trabalho, de escritório e desabafe isso. E quando volte para o escritório, se sente um pouco mais aliviado, mas logo depois volta a lembrar e vai para o banheiro chorar, porque isso está na cabeça. E quando chega em casa, tenta disfarçar as lágrimas, para que o outro não veja, para que o outro não sinta tanto, para que ninguém descubra que você está arrasado por dentro. Mas não adianta, porque quem mora com você, quem convive com você, conhece o seu olhar, conhece as suas sobrancelhas, conhece os seus olhos, conhece o seu rosto. Não dá para esconder, porque está estampado. A dor está estampada. Você vai dormir e você precisa dormir, porque amanhã vem outro dia de batalha. É a época que mais estão exigindo de você no trabalho. Então vem outro dia de batalha e você precisa dormir, mas você só pensa na crise. E a crise vem sobre você e bate 11 horas, e bate meia-noite, e bate 1 hora, e você não consegue parar de pensar naquilo. Irmãos, tem horas que parece que a crise nos hipnotiza. E só tem um antídoto para curar essa hipnose. Só tem um antídoto para travar essa hipnose. É crer que as promessas de Deus sobre a sua vida ainda estão valendo, mesmo que você esteja em crise. E que elas são maiores do que a sua crise. Comece a fazer uma comparação. De manhã eu fiz isso, eu quero fazer isso também. Comece a fazer uma comparação entre o que Deus diz e o que o diabo diz. Talvez alguém aqui, pense em desistir do sonho de um casamento perfeito. Talvez seja até necessário algumas pessoas desistirem do sonho de um casamento perfeito, para passarem a lutar por um casamento bom. Porque casamento perfeito, eu creio que não existe. Não existe casamento onde não há uma crise. Não existe casamento onde não existam problemas. Não existe casamento onde tudo são flores. Se existem, são exceções muito excepcionais que eu não posso questionar ninguém. Mas via de regra, nos gabinetes que eu faço, durante 16 anos ouvindo problemas, e a maioria dos problemas que eu ouço são problemas de origem conjugal, eu posso concluir que o casamento perfeito, para a grande maioria, é uma utopia. Mas que é possível viver um bom casamento, um excelente casamento, e que às vezes a nossa crise está em querer e viver um casamento utópico e não um casamento possível. Às vezes a crise é de você querer do outro aquilo que o outro jamais vai poder te dar, porque ele não tem. E você vai viver a vida inteira exigindo o que o outro não tem, e ele nunca vai te dar, não é porque ele não te ame, mas é porque não é possível. Mas você esperava um casamento excepcional, um casamento perfeito, mas o casamento perfeito é você entender que não existe casamento perfeito. Aí você chega ao tópico de ter um bom relacionamento. Você talvez quisesse ter um filho perfeito, uma filha perfeita, mas não existem filhos perfeitos, filhas perfeitas. Existem até bons filhos e existem maus filhos. Mas perfeitos, nem você é perfeito. Você é um filho perfeito? Aqui alguém se declara um filho perfeito, sem nunca ter errado,
sem nunca ter pisado na bola, sem nunca ter magoado seus pais profundamente? Não existe. Filhos perfeitos são aqueles que você pode olhar para eles e dizer: esses são bons filhos. Esses são filhos de acordo com uma estabilidade que eu posso aceitar. O problema é que às vezes nós criamos um estereótipo de um filho ou de uma filha que nós queremos que eles sejam, e eles não conseguem alcançar aquilo que nós queremos que eles sejam. Por isso vêm as crises. Então talvez ao invés de lutar por uma família perfeita, por um casamento perfeito, por filhos perfeitos, nós deveríamos observar que as pessoas são diferentes e que nós devemos lutar por relacionamentos bons, muito bons, excelentes, o melhor possível, viver dentro de um parâmetro de alegria, porque no nosso lar tem que ter alegria. Eu não estou falando para você se acostumar com pouca coisa, não me entenda errado. Eu estou falando para você querer um padrão muito bom para a sua casa, um padrão de excelência para a sua casa, só que não exija um padrão de perfeição do seu cônjuge, porque ele não é perfeito e ele não pode te dar a perfeição, mas ele pode te dar muito amor. Teu filho pode te dar muito amor, tua mãe pode te dar muito amor, tua avó pode te amar profundamente. O lar é um lugar para se dar e receber amor, e se você entende isso aí, dê um glória a Deus, meus amados. Pense no que Deus já te prometeu. Faça um confronto entre o que Deus diz e o diabo diz. O diabo diz: não tem mais jeito. Como está fácil hoje em dia os casais acharem que não tem mais jeito. Essa é uma facilidade da sociedade pós-moderna. Eu fico admirado, irmãos. E agora deixa eu falar um pouquinho aqui como pastor da igreja. Eu fico admirado como é que às vezes a pessoa se separa de um e no mês seguinte já está com outro. Eu fico admirado. Nossos jovens até que não são disso, mas é bom falar isso para eles, na presença de vocês, porque eu fico admirado com jovens que num mês namoram uma, no outro mês namoram outra, no outro mês namoram outra. Não é assim. Ou fica uma noite com uma, fica outra noite com outra, fica outra noite com outra. Não é assim. Não é esse padrão que Deus tem para a tua família, camarada. Não é esse o padrão que Deus tem para você, menina. Valorize-se. Valorize-se. Nós precisamos valorizar o que temos. Valorizar a família. Eu não consigo compreender como se às vezes se larga algo tão precioso de uma maneira tão rápida e impensada. Para se aventurar. Eu não consigo entender como pessoas maduras se envolvem com pessoas tão jovens. Não consigo entender. Eu não consigo entender algumas coisas. O diabo fala, não tem jeito, mas Deus diz, tem jeito. O diabo faz você dizer, eu não aguento mais, mas Deus diz, eu sou o teu socorro e te faço suportar aquilo que é preciso suportar. Você crê nisso? Diga um amém, meu irmão. O diabo faz você pensar, eu vou largar tudo, mas Deus diz, eu estou contigo, segura a onda, porque você vai sair vencedor dessa. O diabo fala, chuta o balde, e Deus diz, segura o balde. Segura o balde. Dá mais um tempo. O diabo faz você dizer, eu tenho que cuidar da minha vida. Mas Deus diz, vocês são um só. Vocês são um só. Quarto princípio. Você não pode desistir de orar. Repita comigo, eu não posso desistir de orar. Vá comigo a Josué, capítulo 24, versículo 15.
Não é exatamente uma oração, mas é uma afirmação que serve de oração. Vinte e 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, aos deuses, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha só uma coisa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é uma das coisas que eu gosto da NVI. Ela tem algumas traduções, ela tem algumas expressões que são muito mais fortes do que na versão revista atualizada ou revista corrigida. Eu e a minha família. Eu e a minha família resistiremos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você não pode desistir de orar. Você não pode desistir de orar para que você e a sua família sirvam ao Senhor. Você não pode desistir disso. Uma das primeiras coisas que acontecem quando há uma crise forte é que você passa a orar com menos intensidade ou até mesmo deixa de orar. Quando a crise bate, algumas pessoas deixam de orar, não conseguem mais orar. Outras pessoas conseguem orar parcialmente. Diminuem o seu ímpeto na oração, o seu tempo na oração, o seu tempo de leitura bíblica. Mas você não pode entrar nessa, porque isso enfraquece e destrói a esperança que há de reconstrução. A oração nos leva à presença de Deus e afasta o diabo do nosso derredor. Amados, é como eu falei agora há pouco, Deus está na sua casa. Deus está no mesmo lugar onde estava antes. A oração faz você ir até Deus, mas Deus está lá. Deus não saiu da sua casa. Ei, a sua casa hoje pode estar pegando fogo, mas o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, está lá na sua casa. Busca Ele, ore a Ele, abre a sua boca em função dEle, clame ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Passe a ter uma vida de oração e as coisas mudam. Primeiro mudam dentro de você para depois mudar no outro. Mas primeiro você, diga comigo, primeiro em mim. Primeiro na minha vida, para depois mudar a vida do outro. Geralmente nós gostamos de mudar primeiro a vida do outro. Mas a primeira vida que precisa ser mudada somos nós. É a nossa própria vida. Eu quero concluir, não quero avançar no tempo. É possível vencer as maiores crises que nós temos ou tivermos a ter na nossa família. É possível. Como fazer isso, pastor? Em primeiro lugar, creia que as crises não vão destruir você. Porque uma das primeiras coisas que o diabo faz a gente pensar é que pronto, agora o nosso casamento já era. Segundo, creia que você precisa crer que Deus está contigo. Dentro do seu casamento. Mesmo que esteja chovendo canivete. Terceiro, você precisa se lembrar das promessas do Senhor para você e sua família. Existem promessas de que você veria os seus netos, e você vai ver os seus netos na presença de Deus, em nome de Jesus. Se hoje eles não estão na presença de Deus, acredite naquilo que você semeou. Se o seu coração está triste, não desista, porque durante a noite vem a tristeza, mas ao amanhecer, a alegria do Senhor chega na nossa vida, irmãos. Quatro, não pode desistir de orar. Tem de bom ânimo. Se reanime. Creia que Deus está no controle e viva. Existe gente que por causa da crise deixou de viver. Não, meu irmão. Não faça isso. Se você está vivendo uma crise,
mesmo que ela seja séria, perceba que ela não vai te matar. Então, creia que ela não vai te matar, perceba que ela não vai te matar. Então você precisa continuar a viver a sua vida comum. Ei, a crise pode mexer contigo, pode te perturbar, mas ela não pode te parar. Não vai te parar em nome de Jesus. Continue a viver. Deus te deu vida e vida em abundância. Essa crise existe, esse problema existe, mas esse problema vai ser resolvido. Eu vou continuar a viver a minha vida até que esse problema seja resolvido, porque existe solução para ele. Eu não estou vendo agora, mas existe uma solução para ele. E eu vou continuar a viver. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Porque junto com a hipnose do pensamento colocado na crise, vem também a paralisia. Às vezes nós somos paralisados pela crise e não podemos, amados. Mesmo que seja num assunto tão importante quanto a sua casa, mas a sua casa precisa que você não pare. Se o seu marido parou de tratar bem você, não pare de tratá-lo bem. Se a sua filha, se o seu filho parou de conversar com você, faça o seu papel de adulto e o busque. Se o seu pai e a sua mãe não estão bem com você, ore e se aproxime deles. Faça o seu papel de filho. Trabalhe. Não desista. Não pare. Terceiro, é impossível prever quanto tempo nós iremos viver, mas é possível viver remindo o tempo para que ele não te mate. Irmãos, eu já conheci pessoas que literalmente definharam por causa de crises. Definharam. Sabe o que é definhar? É morrer vivo. É ir morrendo aos poucos. Não permita que isso aconteça contigo. Não é necessário que isso aconteça contigo. Sabe por quê? Não é porque você é mais valente do que qualquer um, não. É porque dentro de você há o Espírito Santo de Deus que te sustenta nas piores dificuldades. Mesmo que você esteja numa lareira, numa fogueira, como Sadraque, Mesaque e Abidnego que eu citei aqui, o Senhor está contigo, porque há lá o quarto homem da fornalha cuidando de você o tempo todo. Você não precisa definhar. Se levante nesta noite. Levante o seu espírito, tenha bom ânimo, como disse Jesus, ganhe força para reagir e saber que a sua crise não vai te matar, que ela vai fazer você crescer, que se você perdeu algum tijolo da sua casa, ainda há tempo de recolocar o tijolo e colocar outro, e colocar outro, e colocar outro, e continuar a reconstruir até o final. Cada dia deve ser vivido, preste bem atenção, com o desejo de viver bem com o próximo e de estar de bem com a vida e satisfeito com as conquistas realizadas no dia que se foi. E vou repetir, porque a expressão é longa. Cada dia deve ser vivido com o desejo de viver bem com o seu próximo e de estar de bem com a vida e satisfeito com as conquistas do dia que se foi. Ou seja, a cada dia, meu irmão, a cada dia viva de maneira que você possa viver bem com o seu próximo. E o seu próximo mais próximo é a sua casa, é a sua família. Faça um trabalho no seu coração para que você viva bem. Se você não consegue viver o sonho que você planejou, pelo menos viva bem. Faça do seu ambiente familiar um ambiente saudável e não um ambiente de constantes conflitos. Viva bem. Abra mão de certas coisas para viver bem.
E se dê por satisfeito por cada dia vencido. Comemore cada dia vencido. Porque cada dia é uma batalha, amados. A vida é matar um leão por dia. Todos os dias nós saímos para matar um leão. Mas esse leão é morto porque o leão de Judá prevalece. Não dá para não ter conflitos, mas dá para viver saudavelmente com eles. E esse é o meu desafio para você hoje. Enfrentar os conflitos de maneira saudável, para poder vencê-los, porque você só pode vencê-los com saúde. Como enfrentar as batalhas familiares e vencê-las? É fazer com que elas não te vençam. É fazer com que elas não sobrepujem sobre você o seu poder, que elas não te coloquem um cabresto, que elas não façam você desistir. Só nisso você já é um vencedor. E para terminar, se você deixou de orar, ou está orando menos do que devia, duas coisas: procure alguém para orar. Se você sentir em algum momento na sua vida que você não está conseguindo orar pela sua crise, seja ela familiar ou não, procure imediatamente alguém para orar junto com você. Não precisa ser um pastor, não. Busque alguém que está aí, ó. Busque um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem algum homem de Deus, alguma mulher de Deus aqui? Dê um amém. Glória a Deus. Procure alguém que vai orar junto com você, que vai te ouvir um pouquinho. Se abra só o suficiente. E então receba oração. Mas não fique sem orar. Porque a oração é o que bota o diabo para correr. A oração é a chave que bota o diabo para correr. Vamos orar para botar o diabo para correr, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Feche os seus olhos. Eu creio que existem pessoas aqui que estão bem no contexto familiar, que já venceram situações dificílimas. Creio que existem pessoas que estão melhor. Creio que existem pessoas que estão com dificuldade já há muitos anos. Creio que pode existir pessoas aqui que estão em crise mesmo, crise feia. Enfim, a posição de cada um, para mim, não faz muita diferença. Faz diferença é para o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é que sabe a quantidade de óleo, de bálsamo que Ele precisa derramar no coração de cada um. Talvez endurecido por palavras que magoaram. Talvez endurecido por frustrações que aconteceram. Talvez endurecido porque a comunicação não bate, não chega, não se converge. Eu quero convidar você hoje a crer que Deus pode fazer uma transformação na sua família. Creia nisso, irmãos. Eu não tenho poder nenhum para isso. Pelo contrário, sou carente disso. Mas eu creio junto com você de que Deus pode fazer grandes transformações nas nossas vidas nesta noite. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Se você precisa de oração, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu venho agora, Senhor, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que colocou a mão sobre o seu coração. Te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar cada pessoa, cada história, cada integrante de família.
cada, Senhor, participante de cada lar. Senhor, fala com essas pessoas tremendamente esta noite, conforme o Senhor falou conosco, Senhor. Fala também com aqueles que não estão aqui. Tu és aquele, Senhor, que podes quebrantar corações. Tu és aquele, Senhor, que podes transformar vidas. Uma palavra sua, Senhor, pode fazer algo tremendo acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas famílias da nossa igreja. Que cada família aqui seja abençoada agora, em nome de Jesus. Que as crises que porventura estejam vivendo sejam reduzidas, sejam contornadas, sejam tratadas, sejam curadas, sejam resistidas em nome de Jesus. Que cada crise aqui, Senhor, não consiga hipnotizar as vidas dos teus servos. Que cada uma, Senhor, das dificuldades não consiga matar, ferir o coração do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus, Senhor, vem com a tua graça transformar as histórias que precisam ser transformadas. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos com autoridade contra todo principado, contra toda potestade que intenta contra as famílias. Nós nos levantamos, Senhor, contra todo movimento, seja ele humano, seja ele do maligno, que vem contra as nossas famílias. Senhor, guarda o coração dos nossos jovens. Senhor, guarda o coração dos nossos adultos. Guarda o coração dos homens, o coração das mulheres, Senhor. Guarda o coração. Porque, Senhor, precisamos de famílias alegres, aonde existe alegria e aonde existe vida. Profetiza, Senhor, palavras sobre nós. Faz-nos, Senhor, lembrar das tuas promessas sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, Senhor. Faz-nos lembrar. Em nome de Jesus, profetizamos a tua bênção. Em nome de Jesus. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as barreiras, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Declare uma só palavra que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Com a unção imbatível serei, uma só palavra que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Não há nada que me possa com a unção imbatível serei, com a unção imbatível serei, com a unção imbatível serei. Vamos aplaudir ao Deus que nos torna imbatíveis com a sua unção, com a sua presença. Aleluia! Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este culto.
Obrigado por esta noite em Tua presença, Senhor. Leva-nos para casa na Tua presença, para que tenhamos uma semana de vitórias, uma semana, Senhor, de vida em família, vida feliz em família. Leva-nos para casa, Senhor, para vivenciar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, a matar os leões que se apresentarem diante de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça agora e para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia.